Boa noite. A gente está agora na parte, amém, o sétimo milagre do Elisha. E a gente está na história que o filho da mulher Shunamita ele tinha, o Aleino, falecido. Então, o Elisha, ele se vira para o Gehazi, que era o secretário dele, e ele fala para ele o seguinte: pega o meu cajado e você vai até a casa da mulher, não fala para ninguém o que você vai fazer, e você coloca o cajado, essa bengala, no rosto do menino. E com isso você vai ressuscitar o menino. Perfeito, Elisha. Sim. Ele podia esse foi o... Isso é estranho. Ele podia terceirizar o milagre. Então, isso que a gente vai falar. Só Ele já sabia qual era o problema? Não sabia. Hã? Ele não sabia qual era o problema. Ele viu só ela correndo, né? Então ele tentou delegar o milagre. Só que a mulher não se convenceu. Ela não queria um milagre delegado. Mas antes disso, então ele aceitou e ele acabou indo junto. Mas que história é essa sem entregar o cajado? Essa é uma das fontes que a gente vê que um objeto que um tzadik ele toca, ele absorve santidade. E nesse caso ele até poderia, através do objeto dele, fazer um milagre. Porque se fosse só para fazer milagre, podia fazer à distância, né? O profeta aperta o botão daqui e já o menino do outro lado já ressuscita. Mas ele não, ele fez questão de mandar, ou pelo menos o que ele queria, milagre remoto via internet. Via Beeper. Então, ele queria mandar o objeto dele. Então, e tem uma frase, se eu não me engano, na Guemará, que fala que uma moeda dada por um sábio, não lembro qual sábio que era, quando você recebia dele, você conseguia, a partir dela, fazer bons negócios. Então, aquela moeda ia lá e quem tinha aquela moeda era abençoado. Então, então, exatamente isso que eu queria trazer, que as pessoas às vezes acham da onde vem esse tipo de coisa, o Rebbe distribuía os dólares, mas era para as pessoas darem para destacar. E as pessoas guardavam aquele dólar e substituíam, dava outro para destacar. Então, aqui vem esse conceito de ter um objeto que foi tocado por um tzadik, ele adquire uma santidade especial, e está aqui claramente nessa história que ele queria delegar o milagre, mesmo para esse Gehazi, que era uma pessoa muito corrupta, mas ele queria entregar através do objeto dele, esse objeto já poderia ajudar. Então esse é o detalhe. Não é o cajado. A história do Moshe Rabbeinu não era o cajado. A Hashem ficou bravo porque parecia que o cajado tinha poder. Sim, mas você está se referindo em qual momento? No segundo que ele bateu nas pernas. Ele tinha que falar com a perna, não é isso? Entendi. Por ele ter batido, então Hashem... Entendi. Ele foi condenado pelo fato que ele bateu e as pessoas poderiam atribuir o milagre ao cajado. Entendi. Tá. Não é uma deturpação. Que é o cajado que tem poder. E a orientação que ele vai dar, que ele deu para o Gehazi, é que ele não falasse com ninguém no meio do caminho. Mesmo que alguém cumprimentasse ele não deveria responder. E a ideia é aquilo que a gente falou na última aula, que quando você vai fazer um milagre, você espera um milagre, você mantém em sigilo. Se você quer brachá, você mantém em sigilo. Assim como a mulher, quando ela está no início da gestação, ela mantém isso em sigilo. As segundas luchot deram certo porque elas foram sigilosas. Então, na hora que você expõe, é muito mais difícil de que esse milagre aconteça. Ele pode acontecer, mas é muito mais difícil. Então, ele pediu para manter o sigilo. Segundo os espiões, a segunda... Boa, perfeito, muito bem. Está escrito que ele mandou Heresh Leimor. Logo no início lá de Yoshua, ele mandou espiões, eram 2. Heresh, linguagem que é secretamente. Então, sem o povo saber, justamente eles deram certo. Então, todo mundo sabia quem era espião. Eu não sabia quem era espião. Sim, mas tudo bem. Quem sabia era o Bnei Israel, os outros não sabiam, mas tudo bem. Entendi. E mais um detalhe interessante, por que justamente uma bengala, ele poderia dar qualquer outro objeto dele. Então, aqui tem mais uma alusão bonita de que a bengala é aquilo que sustenta, quem precisa, alguém de idade, sustenta o corpo todo.
E a palavra sustenta em português justamente cai bem, porque essa mulher, ela sustentou e sustentava muitas pessoas, inclusive o próprio Elishá, que ele se hospedava na casa dela e ela dava para ele tudo o que ele precisava. Então, era uma troca pelo mérito, então ele queria, através desse cajado, de alguma maneira invocar o mérito dela, para que Hashem fizesse esse grande milagre por ela, que afinal a brachá que ele deu para ela tinha sido pela hospitalidade dela, por ela ter recebido ele tão bem. Então Hashem ele queria que Hashem, entre aspas, se lembrasse, fazer um ato físico que ele pudesse lembrar e despertar. Então só um parênteses interessante, importante, em Rosh Hashanah, que está chegando, a gente tem os vários costumes gastronômicos. Sim, e o simanim. Então, não só como todas as festas que a gente tem as comidas típicas da festa, mas você tem que fazer questão de comer a maçã com mel, a cala redonda, com mel, e os vários, tem tâmara, tem cenoura doce, tem a selga, feijão fradinho, tá tudo no nosso Sidur, quem quiser consulta lá todos os nomes, porque esses nomes, de alguma maneira, fazem alusão a um bom ano. Então, parece uma coisa um pouco secular, em simpatia, você come isso aqui, você vai ter um bom ano? Fala a verdade. Você vai comer maçã com mel, vai garantir que você tem um bom ano? Ah, tá bom. Então a ideia é fazer chuvá. Tá bom, então faz chuvá, não precisa dar maçã com mel. Como funciona? Não só isso, faz questão de não comer o creme, não comer coisas amargas, para você ter um bom ano. Então, uma das explicações é de que quando a gente quer uma brachá, a gente precisa fazer algo que materialize essa brachá. Os profetas, muitas vezes, quando eles iam proferir uma profecia, eles pegavam um objeto na mão. Então, tem, por exemplo, lembro da Parashat Vaigash, que conta que o profeta pegou 2 pedaços de madeira, cada um representava um Yosef, outro Yehudá, e ele juntou esses 2 pedaços, dizendo que no futuro eles vão se juntar. Fazer um ato físico, ele traz com que aquela brachá, que eventualmente está lá espiritualmente, ela se concretize aqui fisicamente. Hoje de manhã a gente falou que ao longo do Rosh Hashanah a gente pede a brachá para o ano todo, mas ao longo do ano você vai fazendo esses saques. A Hashem já fez um depósito na tua conta, o teu limite, e aí ao longo do ano você vai fazendo o saque. Às vezes você não consegue fazer o saque. O cartão ele fica emperrado. Você vai fazer hoje, precisa fazer um Pix, abrir uma conta no Nubank, e aí primeiro Pix ele foi, o segundo ele já travou, falou que a tentativa de roubo, não sei o quê, para o fraude tem que esperar talvez até 72 horas para fazer. Ficou lá parado no meio, certo? Então a pessoa não recebeu. Então, fazer um ato físico é uma maneira de você falar e dizer para Hashem, eu quero abrahar, não só no âmbito espiritual, eu não quero ficar travado lá nos céus, eu quero que ela se concretize aqui fisicamente. Então, a ideia de você sentir o sabor do mel na sua língua, no seu paladar, isso é uma maneira de despertar essa abrahá. E não só isso, isso também desperta você para que você faça o possível para que aquilo aconteça. Tanto no âmbito espiritual, você vai rezar ao longo do ano, tanto no âmbito físico. Né? Não adianta você ficar parado em casa e não trabalhar. Então, a ideia é que você realmente traga essa brachá, materialize essa brachá através de um ato físico. Voltando aqui, ela então não aceitou que o milagre fosse através desse homem. Ela já desde o início, quando ela fez o quarto para o rabino, ela fez um quarto com cama para ele, mas deixou o secretário para dormir no chão, porque ele não merecia mais do que isso, porque ele não era gente boa. E o Gehazi, então, ele foi acompanhando, ele foi na frente, na verdade, do Elishá, e o Elishá foi indo. Mas ele ignorou completamente as instruções do mestre dele. E ele fez questão de anunciar, ele falou, quem quer ver uma ressurreição? Vamos fazer um show agora. Quem quer vir participar? Ou seja, estragar o milagre com tudo. Porque agora Elishá vai ter que pedir para Hashem com muito mais força. Porque agora se torna uma coisa pública. Imagina todo mundo assistindo. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Então ele não deveria ter feito isso. Gehazi, ele fez isso então, ele colocou a bengala, o cajado na cabeça do menino, e o menino não ressuscitou. Por quê? Primeiro que ele não era merecedor, segundo que o Gehazi ele quis testar. Talvez daí que vem a varinha mágica.
ele pegou a varinha mágica, achando que era uma mágica, e tocou no cachorro morto. E o cachorro reviveu. Então, aquele milagre, digamos assim, que estava direcionado para aquela varinha, para aquela bengala, já gastou. É difícil de entender, eu fiquei pensando o que isso significa, né? Ele gastou. Mas, na verdade, eu acho que ele fez foi um sacrilégio. Ele usou algo sagrado, algo que tinha uma kedushá muito grande, que iria salvar uma vida, ia ressuscitar uma criança, e, de repente, ele jogou isso para o cachorro. Ele foi lá e fez um mau uso. Na hora que ele fez um mau uso disso, teve um efeito. Mas ele agora, aquela bengala perdeu aquela santidade que ela tinha pelo mau uso que ela tinha tido. E quando ele volta e fala para o profeta, ele não acordou, não deu certo. Ele vira e fala, claro, é tua culpa. E pela primeira vez está claro agora que o Elisha, a gente falou que não está claro se ele sabia ou não sabia quem era esse Gehazi. Se ele conhecia que ele era corrupto e ele mesmo assim estava tentando despertar e aproximar ele, ou que ele, talvez Hashem omitiu isso dele e não sabia quem era. Mas agora fica lá claro que ele sabia quem era esse Gehazi, e ele viu que ele desrespeitou ele claramente, descaradamente, de falar para todo mundo, ainda teve a coragem de pegar aquilo e testar. Vamos ver se funciona. Que tipo de coisa é essa? Então o Navi, ele foi até o quarto do menino, ele começa a rezar para Hashem, e ele reza para Hashem com muito fervor, e ele fala, e ele pede para que, assim como Hashem permitiu que uma história muito parecida tinha acontecido com Eliau, o Navi também tinha ressuscitado o filho de uma viúva, e ele tinha ressuscitado exatamente dessa maneira que ele vai fazer, boca com boca, olhos com olhos, e ele se esticou em cima do corpo do menino. Então ele pediu para Hashem que fosse dessa mesma maneira que Hashem pudesse fazer isso para ele e pudesse ressuscitar. E aqui ainda ele invoca, ele pede o mérito do Eliau Hanavi, mérito do meu mestre Eliau Hanavi, que eu possa conseguir fazer isso. E de fato o menino, ele espirrou 7 vezes antes dele levantar. E aí ele se ressuscita. Então, milagres como esse, você tem pouquíssimas vezes na história. A Tzamot HaEveshot, as Haftarah que a gente lê dos ossos secos, que foi lá, o profeta foi lá e ressuscitou. Temos de Eliau e de Elisha, mas se tiver mais um ou dois é muito. Não, mas o Vale dos Ossos, dos Ossos. É uma visão, né? Uma visão... Não foi literalmente? Não. Eu acho que tem Mahloket, não lembro. Não, é uma visão que ele tinha, que ele teve do futuro, né? Não aconteceu? Não, Vale dos Ossos não aconteceu, mas não literalmente. Não literalmente. Tá bom. Vários então, ossos corrigido. Cresceram músculos, tendões, não sei o que, depois se levantar. A visão que ele tinha tem do futuro. Da história do povo judeu, que os ossos vão brotar novamente. Tá bom? Obrigado pela correção. Não, eu acho que foi isso. Tá. Isso que é uma visão. Tá bom? E agora, as explicações, por que ele fez dessa maneira, boca com boca, etc. Mas, basicamente, ele queria dar do mérito dele, da vida dele, do sopro de vida dele para aquele menino. E outra coisa, o ressuscitar é daqueles milagres, o maior que existe, e que ficam unicamente na mão de Hashem. A vida e o contrário da vida, aquilo que está trancado às 7 chaves. Mas outras coisas. Hoje, se ressuscitar uma pessoa, você faz uma respiração. Respiração boca a boca. Boa. Aqui já tinha se passado alguns dias. Então não era. O menino faleceu e o tempo que o Elisha foi até lá. Sim. Foi no mesmo dia? Não, isso que é para eu acho que demorou alguns dias. Ela pegou o burro e viajou até ele. A gente pode fazer o cálculo quanto tempo demoraria, mas eu acho que foi alguns dias. Depois ele voltou. Aí que seja 2 horas. Que seja 1 hora. E o menino já estava morto. A gente não pode tentar... não, foi respiração boca a boca e tinha uma parada cardíaca. O menino voltou a viver. E não só isso, que aparentemente Hashem deu para ele uma nova vida, porque aquela vida, aquela Neshamot tinha terminado a missão. Então foi um novo sopro de vida. Não entendo de Neshamot, mas o que eu estava dizendo é que alguns milagres, Hashem até entrega as chaves na mão de Tzadikim. Outros é mais difícil, por exemplo, a chave da chuva está exclusivamente na mão de Hashem.
a chave da vida é a maior de todas. E, mesmo assim, Hashem concedeu, fez esse milagre para o Elisha, o mérito dessa mulher permitiu com que ela voltasse. Ela, aqui tem a melhor parte, talvez, da história. Quando ela vê o bebê, o menino, se levantando, ela não dá um berro, não fica histérica. Ela simplesmente cai nos pés do profeta. Muito obrigado, agora pode ir embora. Vai fazer o quê? Vai ser... Não, fazer porque a fé dela, em nenhum momento ela se desesperou. E quando o menino voltou, é isso que eu estava esperando. Você não fez mais que sua obrigação. Quando gente... ele morreu, ela falou, ele perguntou como você está. Ela Baruch Hashem. Não, para o marido ela tinha falado Baruch Hashem. Não, para ele para ele, não, quando ele estava na frente do secretário, para o secretário, ela falou, tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas quando chegou para ele, aí ela falou. Sim. Ela mas, eu acho que não. Não, para o marido ela também não tinha contado. Então, nessas situações, a gente não tem hoje esse tipo de mérito para conseguir esse tipo de coisa, mas quando vem um milagre, ele vem muitas vezes resultado do nosso nível de fé. Nosso nível. Né? Nosso nível de fé. Tem relatos de mortes clínicas, pessoas que voltaram, etc. Eu tenho um podcast que virou muito, muito famoso a história, que é uma história muito trágica, mas a menina se salvou, mas basicamente a menina se afogou na piscina. E a mãe, ela estava num caminho forte de chuva e etc. E naquela hora ela decidiu que ela iria cobrir a cabeça dela. Porque tudo isso ela faz, todas as mitzvot ela estava crescendo e fazendo, mas ela tinha um cabelo muito bonito, ela não queria abrir mão de colocar uma peruca em cima, cobrir o cabelo. E naquela hora que a menina estava tentando fazer respiração boca a boca, tentar ressuscitar ela, e não estavam conseguindo. Então naquela hora ela pegou a toalha que ela tinha lá da piscina, cobriu a cabeça. E o marido, ele tinha dedicado, não sei se é 10 ou 15 anos da vida dele como Atzalá. E ela conversou com Hashem e falou, olha Hashem, em mérito de tantas vidas que ele salvou, e eu também de minha parte estou fazendo um sacrifício de algo que para mim é muito difícil, e então que você dê vida para a menina. E você tem, depois de alguns minutos o pulso voltou, trouxeram a menina e ela voltou, Baruch Hashem está 100%. Vocês podem ver a história, posso depois mandar, não lembro o nome. E não só que ela começou a cobrir a cabeça, a mãe, ela, como uma boa judia, fez uma marca de peruca com o nome da filha. E hoje é muito, muito famosa e vende muito com o nome da filha, porque como para ela era muito importante a aparência dela, o cabelo dela, não sei o quê, então ela fez uma marca que fosse, né, no nível mais... eu não lembro de cabeça. O podcast é em inglês, eu acho que foi nos Estados Unidos. Então, é difícil de acreditar, mas quando você escuta os detalhes, etc., e a menina até... E você tem um relato da menina também, ela conta o que ela viu nesse momento, e etc., como é que ela estava fora... O túnel com uma luz. Aí já não lembro, não sei se como foi. Mas você tem os relatos e as provas da história, etc. Então, não é uma coisa que acontece todo dia, mas quando a gente escuta uma história dessas, no mínimo é bastante inspirador, mas a gente saber que Hashem pode tudo e ter essa fé total na força dos nossos profetas, de Hashem, do milagre, assim como ela tinha certeza total, absoluta, que tudo ia dar certo, e quando aconteceu, ela, claro, né? Então, se a gente conseguir ter isso em coisas muito menores na nossa vida, que não precisemos, Deus nos livre, situações nem perto dessas, mas a gente ter a certeza absoluta, Hashem vai resolver meus problemas, Ele vai me ajudar, e a gente está 100% seguro nele, o milagre vai ser um resultado natural, porque Hashem ele espera que a gente realmente deposite toda a nossa confiança nele. Ela também tinha méritos, né? Sim. Ela tinha muitos méritos também. Quem? Você está dizendo? Mãe do menino? Sim, sim.